Bom dia a todos e todas. Só avisando para vocês que a gente não conseguiu colocar o vídeo do testemunho, mas a gente vai enviar para vocês através do grupo, tá bom? Ou então por e-mail. De novo, gente. Tá ok? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Respondam aí no chat se estiverem me ouvindo, se estiver tudo ok, tá bom? Para a gente poder começar. Tá sem som? Oi? Pronto? Ok, estão me ouvindo? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. É com muita alegria nessa manhã que a gente dá continuidade ao Imersão. Lembrando que a gente não conseguiu colocar o vídeo de testemunho, mas a gente vai enviar no grupo e também por e-mail, tá bom? Para quem não puder visualizar. A gente teve um problema aqui, mas vai dar certo. Gente, é com muita alegria que a gente continua falando sobre o avanço da igreja. O Tiago falou agora sobre algumas estratégias que a gente tem entre Lar de Paz, GE, e a gente vai continuar falando agora de uma estratégia que também faz parte da nossa vida e que faz parte do nosso cotidiano, porque ele não tem uma data específica para acontecer, mas ele acontece sempre, que é o pequeno grupo. Eu sou fruto de pequeno grupo, eu nasci num pequeno grupo, a minha vida cristã nasceu num pequeno grupo, então é um assunto que eu falo com muito amor e também com muita propriedade. E eu quero dar o meu testemunho rapidinho aqui. Eu não lembro exatamente em qual ano. Num determinado dia, a gente recebeu um convite em casa. Ele não era direto para mim, mas a pessoa disse, olha, a gente vai ter um grupo para falar sobre a Bíblia. E quando essa pessoa compartilhou comigo, eu disse, eu gosto de Bíblia. Eu não entendia nada de Bíblia, mas eu tinha esse desejo de conhecer. Então, eu fui para esse encontro, eu entendi que o convite era para mim, mesmo não tendo sido direto para mim, e aí eu passei a fazer parte da vida daquele grupo, até o dia que eu descobri que aquele convite não era para mim, mas eu já gostava, já amava estar ali. Então, a gente cresceu naquele grupo, e no ano de 2014, esse ano eu lembro bem, porque foi o que me marcou, a gente teve a multiplicação desse pequeno grupo e daí em diante eu passei a ser uma líder. Eu fui treinada e passei até o meu próprio pequeno grupo. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que já fazem parte de pequeno grupo, que são líderes, mas eu sei também que tem pessoas que não conhecem e agora a gente vai apresentar para aqueles que não conhecem e despertar naqueles que já conhecem, mas que ainda não estão participando, que ainda não estão cuidando de vidas. Então, a gente vai começar aqui com uma passagem de Êxodo. Vou pedir só para os meninos me ajudarem aqui. Como que eu coloco o slide? Pronto. Estratégias para o crescimento da igreja. A segunda parte, porque o Tiago já fez a introdução, e a gente vai falar agora de pequeno grupo. Nossa leitura agora vai ser Êxodo 18, do versículo 13 ao 27. Gente, vocês podem ir colocando as perguntas no chat, tá bom? Que ao final o pastor Emanuel vem para fazer o encerramento e tirar todas as dúvidas. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que estava fazendo pelo povo, disse: "Que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde?" Moisés lhe respondeu: "O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus." Respondeu o sogro de Moisés: "O que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes,
tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo. Chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Amém. Bom, a gente introduz a questão da liderança com essa passagem, porque a gente entende que esse é o início da liderança. Moisés tinha um fardo bem pesado no cuidado com aquele povo, era muito cansativo, e o seu sogro trouxe essa estratégia para Moisés, que ele pudesse dividir aquela função, escolher pessoas entre as pessoas de confiança dele, e trouxe alguns critérios de análise, né, pessoas que fossem tementes a Deus, que não levassem uma vida desonesta. Entre essas pessoas que Moisés entendia que tinha aquele perfil, que ele distribuísse as funções. Então, nesse momento, Jétro traz a estratégia de delegar funções. E daí nasceram os primeiros líderes. E da mesma forma, a gente pode ver essa função que Moisés tinha, antes de delegar essas funções, como uma igreja que não trabalha em discipulado, em que só o pastor tem a função de cuidar de todos os trabalhos da igreja. No sábado anterior, a gente falou sobre os paradigmas, né? E a gente mostrou que uma igreja onde só o pastor cuida de tudo, ele precisa cuidar do louvor, ele precisa se preocupar com a recepção, ele precisa saber como que as pessoas estão. Imagina, eu não sei exatamente quantos membros a gente tem aqui na Igreja Central de Teresina, mas a gente sabe que o nosso pastor, além da Central, a gente tem no Piauí inteiro, e ele ainda cuida de outros estados também. Se o pastor Manuel tivesse que cuidar de tudo isso sozinho, certamente nem seria tudo isso, né? Seria bem limitado, porque ele não teria como cuidar de tantas pessoas, de tantas coisas. Então, a igreja que trabalha em discipulado, ela faz exatamente o que Moisés passou a fazer. Ela vai delegar funções, os líderes vão passar a cuidar daquelas vidas, daqueles grupos, e só as questões mais difíceis é que serão levadas para o pastor. Então, a partir desse momento, o fardo de Moisés foi aliviado, e também o fardo, porque a gente sabe que cuidar de vidas, cuidar de gente dá trabalho. Acho que o mais fácil é cuidar de estruturas, mas gente é cansativo. Então, o pastor que já trabalha em discipulado, ele tem esse auxílio, né, dos seus líderes, compartilhando esse fardo. E aí eu vou trazer aqui também alguns exemplos. Deixa eu ver, não estou conseguindo passar. Pronto, aqui. Outros exemplos, né, de liderança e discipulado na Bíblia. A gente tem 2 Reis, que eu não vou ler porque é um pouco longo, para a gente não se estender muito, não ficar muito cansativo, mas a gente vê exemplo de Elias e Eliseu. Eliseu foi discipulado por Elias, e a intimidade entre eles gerou um crescimento espiritual extraordinário. E essa passagem que eu trouxe aqui para vocês, a gente vai mandar também esses slides, vocês vão poder ler depois com calma. A gente vê quando Elias já estava no final da sua missão aqui na terra, né? E já sabia que ia ser levado. E Eliseu colou nele naquele momento, porque queria fazer parte desse momento do seu discipulador, do seu líder, né? Queria estar com ele nesse momento. E no momento em que Elias ia sendo levado, Eliseu fez um pedido. Ele pediu uma porção dobrada, ele pediu para ser herdeiro daquele espírito profético que estava sobre Elias. E assim ele foi atendido, porque esse era o desejo de Deus também.
Então, naquele momento, Eliseu pôde testemunhar de que aquele espírito profeta esteve também sobre ele. Isso acontece com o discipulado. Quando você passa a caminhar com a pessoa, você aprende com a pessoa, você passa a ter, inclusive, características, trejeitos, formas de falar daquela pessoa, pela questão da convivência mesmo. E eu vou ler com vocês aqui Mateus. Vocês podem até anotar, porque é uma passagem bem conhecida, Mateus 28, de 18 a 20, que fala da grande comissão. Então, Jesus, quando ele fala da grande comissão, ele nos traz 3 direcionamentos do que a gente deve fazer. E a gente entende que são ordenanças. Que a gente deve fazer discípulos, a gente deve batizá-los e ensiná-los a guardar os mandamentos. Esse foi um direcionamento já trazido direto por Jesus. E no final, Jesus nos dá uma garantia. A garantia de que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Então, enquanto eu estou fazendo a obra do Senhor, enquanto eu estou discipulando pessoas, enquanto eu estou levando o Evangelho adiante, eu tenho a garantia dada por Jesus de que Ele vai estar comigo, de que Ele vai me conduzir, de que Ele vai me acompanhar. E é importante a gente falar que os líderes, que essas pessoas que se dispõem a cuidar de outras, não é porque elas são melhores, não é porque elas têm a vida perfeita. Não, o Senhor nos chama hoje para fazer a obra dEle, para cuidar de vidas, do jeito que a gente está, com o conhecimento que a gente não precisa, como o Tiago tinha falado, a gente não precisa ter um conhecimento absurdo da Bíblia, porque isso é um engano do inimigo, de que a gente precisa ser melhor, de que a gente vai sempre ter uma falha dentro de nós, porque somos imperfeitos. A gente sempre vai ter algo a mais para aprender, para se capacitar. Mas o Senhor nos chama hoje. Então, do jeito que eu estou hoje, eu vou aceitar o chamado do Senhor e eu vou me comprometer com a obra do Senhor. Mas eu vou estar sempre em crescimento. Eu preciso estar sempre aberta para aprender um pouco mais. Quando a gente entende que isso é uma ordenança, então eu não tenho uma opção de ir ou não ir. O Senhor me ordena e se eu sou obediente, eu preciso ir. Eu trouxe aqui também alguns exemplos, muitos outros, que se a gente fosse ler, a gente iria perder a manhã inteira. A gente tem Atos 2:46, a gente tem Atos 12:2, a gente tem Atos 18:7, Atos 21:8, Romanos 16, de 3 a 5, 1 Coríntios de 1 a 16. E a Laiana falou um pouco sobre esse processo, que é ganhar vidas, cuidar e fortalecer. O Tiago também falou um pouco mais sobre ele hoje. E o pequeno grupo, ele se encaixa, ele está em todos esses processos. O pequeno grupo é uma estratégia para ganhar vidas, é uma estratégia para cuidar. A gente consegue, como é algo contínuo, não é só uma campanha, a gente consegue fazer esse cuidado de vidas, a gente fortalece os vínculos entre as pessoas e também fortalece o espiritual de cada pessoa. E no processo do pequeno grupo a gente também envia, porque a gente vai ver que um dos propósitos do pequeno grupo é a multiplicação. Então a gente consegue passar por todas as fases do processo com o pequeno grupo. E aí, como ganhar vidas, né? A gente tem a passagem de Lucas 6, 12 e 13, quando Jesus vai orar, e ele se afasta e ora, e em seguida ele já retorna da oração com o nome dos discípulos. Ele escolhe entre os discípulos que ele tinha os 12, os principais. Então, o processo de ganhar vidas, ele não acontece sem oração. Jesus, Filho de Deus, ele orava, a gente vê vários relatos dele no Novo Testamento, de que Jesus orava. Então, a gente não tem como ser um líder eficaz, um líder que ganha vidas, sem uma vida de oração. E eu trouxe aqui uma frase que é: o discipulado custa a vida inteira. Logo, pessoas que não estão dispostas a gastar a sua vida nisso, não verão os frutos. Dura uma vida inteira porque é algo constante. De 2014, que foi quando eu iniciei o meu primeiro pequeno grupo, eu já tive vários, a gente vai ver mais adiante qual a duração média de cada pequeno grupo, mas um não exclui o outro. Se esse já finalizou, eu já preciso ver outras pessoas para cuidar. Se esse já multiplicou, eu preciso
orar e ver ao Senhor, porque às vezes a gente nem tem, dependendo da situação, a gente está numa situação de pandemia ainda, e você pode dizer, não tenho para quem cuidar, eu não tenho como fazer um pequeno grupo. A gente também vai ver essas estratégias de adaptação para a situação que a gente vive, mas é sempre através da oração. Assim como o Senhor revelou para Jesus, entre aquelas pessoas que já estavam ali, entre aqueles discípulos, quais seriam os mais próximos, quais seriam os escolhidos, que hoje em dia a gente pode dizer quais os que estariam no pequeno grupo de Jesus, também Ele vai fazer com a gente, certamente. E o que é um pequeno grupo? Agora a gente vai entender direitinho o que é pequeno grupo, e a gente traz como texto base Atos 2, de 42 a 47, que nos mostra como nasceu a primeira igreja, né? Pode-se dizer, como eles faziam naquela época. Eles se reuniam, eles vendiam seus bens, eles partilhavam, e dali surgiu a primeira igreja de Cristo, pode-se dizer. Em Atos 20, mostra que eles iam de casa em casa. Então, essa é a nossa base do pequeno grupo. Porque a gente vai na casa, levar o evangelho para casa, e ali a gente quebra alguns paradigmas, porque a gente sabe que algumas pessoas têm algum preconceito em relação à igreja evangélica, porque vê notícias na mídia, porque houve pessoas criticando, porque tem um bloqueio mesmo. Então, algumas pessoas são mais difíceis da gente poder trazer para o templo. Então, o pequeno grupo é a estratégia de levar a palavra até a casa dessas pessoas. Então, o que é o pequeno grupo? Vamos lá. Todo pequeno grupo ele precisa ter como principal o caráter evangelístico. Esse é o nosso foco, é evangelizar pessoas, é falar da palavra do Senhor. Ele acontece uma vez por semana, e esse dia eu sempre aconselho que ele seja escolhido pelos membros, né, pelas pessoas que vão participar do grupo. Eu, particularmente, eu sempre pergunto qual o melhor dia para aquela pessoa, o dia e horário, porque não adianta nada eu escolher, por exemplo, a segunda-feira, para fazer um pequeno grupo com a família, e a segunda-feira é o dia mais corrido para aquela família. Porque eu olhei na minha agenda e achei que a segunda-feira era o melhor dia, mas não é o melhor dia para aquela família. Então, aquela família vai estar cansada, vai estar esgotada, vai ter dia que ela vai desmarcar. Então, a prioridade é sempre que as pessoas escolham. Então, se você vai iniciar um pequeno grupo com 5 pessoas, reúna elas e pergunte qual o melhor dia para vocês a semana, qual o melhor horário. Aí você vai se moldar ao horário deles. Então, ele precisa acontecer uma vez por semana. Não dá para acontecer num intervalo maior, porque você não vai conseguir ter esse acompanhamento. Muitas coisas vão acontecer, vai dificultar esse processo. Então, precisa ter uma continuidade. Então, ele precisa acontecer uma vez por semana, no dia e horário combinado. Não desmarque, não atrase, seja pontual, seja metodista. Metodista precisa ser pontual no seu horário. O ideal é que tenha de 3 a 10 pessoas. Por que essa limitação de 10 pessoas? Porque como a quantidade maior de pessoas, vai ser mais difícil que você consiga acompanhar. E o pequeno grupo, ele não é só, a gente vai ver mais adiante o que não é pequeno grupo. Então, ele não é só uma reunião de leitura da palavra. Aqui é um discipulado, então eu vou levar a palavra, eu vou orar, mas eu preciso acompanhar aquelas vidas, eu preciso saber o que está acontecendo na vida de cada um deles. Então, num número maior de 10 pessoas, isso dificulta. Vai ser muito difícil para mim que eu consiga acompanhar a vida de cada um deles. Então, quanto maior o número, mais difícil. Então, o que a gente aconselha? Se tiver mais gente, seu pequeno grupo cresceu, tem muita gente, você ainda não tem um líder formado, você pode convidar um outro líder para estar ajudando, acompanhando essas outras pessoas, para que você não perca o domínio dessas pessoas. Então, por isso a gente tem essa base, de 3 a 10 pessoas. Precisa de um relacionamento, como eu acabei de falar, como é um discipulado, eu preciso me relacionar com as pessoas. Eu não posso me limitar apenas àquele dia exclusivo do pequeno grupo. A gente agora está no momento mais complicado, por estar no momento de pandemia, por não poder estar encontrando com as pessoas, mas o ideal é que se tenha durante a semana um relacionamento diário com essas pessoas, que se combine algo extra PG, combine um churrasco, combine uma saída para ir comer pizza, uma visita na casa dessa pessoa. Se estiver doente, vá visitá-la no hospital. Precisa ter relacionamento.
E agora na pandemia, como é que a gente faz? Dificultou um pouco, mas faça uma ligação, procure saber como está a vida, como está o trabalho, procure estar inteirado da vida dessas pessoas durante a semana, não só no dia do PG e nem no momento do PG. Ele precisa ser homogêneo, isso quer dizer que mulheres acompanham mulheres e homens acompanham homens. O ideal é que tenha uma base na faixa etária, por exemplo, ou pelo menos no estilo de vida. Eu sou uma mulher casada, eu tenho filhos, então o ideal é que eu cuide de mulheres que tenham um estilo de vida parecido com o meu. Isso não quer dizer que eu estou impedida de cuidar de mulheres que não são casadas, ou de mulheres que não têm filhos, mas quanto mais homogêneo, melhor. Mas se não tiver algum líder ali naquela região, próximo da casa daquela pessoa, para cuidar dela, ou se eu tiver uma afinidade maior com ela, tudo bem. Mas não é aconselhável que mulheres cuidem de homens ou que homens cuidem de mulheres. Porque pode trazer problemas futuros, então não é aconselhável. O intuito do pequeno grupo é a multiplicação. Então, desde o começo, a gente precisa deixar bem claro que aquele pequeno grupo vai multiplicar em um determinado momento. Se você, no começo, você já deixa isso claro, no momento da multiplicação, isso não vai ser doído. Já aconteceu comigo de ter um pequeno grupo, meu pequeno grupo de 2014, eu não falava de multiplicação, eu não falava que aquilo tinha uma validade, um prazo determinado, e no momento em que já tinha mais de ano, que a gente vai ver que a duração média do pequeno grupo é que seja aproximadamente 1 ano. Então, quando passou de 1 ano, já tinha mais de 1 ano, e eu não consegui formar nenhuma líder naquele pequeno grupo. Então, elas não conseguiram entender por que tinha que acabar, porque elas queriam que aquilo ali durasse a vida inteira, porque eu não expliquei desde o começo. Então, vai começar um pequeno grupo, já deixe claro que o intuito maior desse pequeno grupo é a multiplicação. E se você já tem e não explicou, nunca é tarde. Bom, então, o pequeno grupo, ele visa transformar caráter. Isso até meio que nos dá uma responsabilidade. Isso quer dizer que se eu vir alguma pessoa que eu estou cuidando fazer algo que é contrário à palavra, eu tenho a responsabilidade e a obrigação de exortá-la. Eu vou exortá-la com amor, mas eu não posso ser negligente, não posso fazer vista grossa para isso, porque esse é o propósito do pequeno grupo. Esse é o propósito daquela reunião acontecer toda semana. É a transformação de caráter. A palavra do Senhor, ela transforma, mas a gente sabe que, às vezes, a gente precisa também dar aquele toque, a gente precisa fazer aquele acompanhamento mais de perto. Então, também precisa deixar bem claro que a transformação de caráter é o objetivo daquilo ali, para que as pessoas não confundam com uma reunião social, com o encontro de amigas, um chá da tarde. Não. O propósito é a multiplicação, tem um caráter evangelístico e precisa haver a transformação de caráter. É importante dizer também que é também chamado, que o pequeno grupo, que a gente chama de pequeno grupo aqui, ele também é chamado de célula em algumas igrejas, mas o propósito é o mesmo. E agora a gente vai ver o que não é um pequeno grupo. O pequeno grupo não é um ministério da igreja, não é um movimento da igreja, não é uma reunião isolada, porque ela precisa acontecer toda semana, ele é semanal. Ele não é um grupo de oração. Por que ele não é um grupo de oração? Porque dentro do pequeno grupo, eu vou orar, eu vou compartilhar a palavra, eu vou ouvir o que aconteceu com aquelas pessoas durante a semana, eu vou compartilhar a minha vida e a vida com elas. E também não é um estudo bíblico, porque estudo bíblico, normalmente você chama ali as pessoas próximas de você da igreja, se reúne e vai estudar a palavra. E o PG, o pequeno grupo, ele tem o intuito de evangelizar pessoas que não conhecem o evangelho. E outro ponto que difere tanto do grupo de oração quanto o grupo bíblico, o estudo bíblico, é que o pequeno grupo ele precisa ser aberto. Ele é aberto para quem quiser entrar, para quem quiser participar. E normalmente ali um grupo de oração ou de estudo bíblico é um grupo fechado, um grupo restrito.
E é importante também falar que o pequeno grupo não é qualquer grupo que seja fechado, como eu já falei, ou seja só com o pessoal da igreja, exatamente pelo caráter evangelístico, que não tem o caráter evangelístico, que não tem objetivo de multiplicação, que não se submeta às orientações da igreja, porque o pequeno grupo, ele é um projeto da igreja de um modo geral, então ele é supervisionado pelo pastor ou a pastora da sua igreja. Então, um grupo isolado, a Maria decidiu fazer um pequeno grupo, e aí ela chamou ali algumas pessoas, mas é só ela que conduz, ela não segue as orientações da igreja. Então, a gente não pode entender como um pequeno grupo, porque ela não tem aquela hierarquia, aquela obediência ao que a igreja está seguindo. E também não pode ser considerado pequeno grupo qualquer reunião social ou que seja, que não tenha os propósitos que a gente elencou. A gente vai ver aqui um pouquinho da estrutura do pequeno grupo, né? Ele tem, como a gente tinha falado, o pastor ou a pastora. Acima, tem o supervisor. Esse supervisor, ele já foi um líder, ele já foi um membro de pequeno grupo, ele já foi líder de pequeno grupo, e aí ele multiplicou o seu pequeno grupo, o seu PG, e agora ele é supervisor. Abaixo do supervisor está o líder, que já foi membro, que já foi líder em treinamento, que agora lidera o pequeno grupo. E abaixo a gente tem um líder em treinamento. Todo pequeno grupo precisa ter um líder em treinamento. Às vezes acontece da gente não visualizar ninguém ali, mas aí você, como a gente viu no começo, você ora, Senhor, me mostra quem que eu posso treinar entre essas pessoas. Você treina, infelizmente, às vezes acontece de não frutificar, de não multiplicar. Mas é como já foi falado anteriormente, você não pode desistir. Se aquele pequeno grupo, se aquelas pessoas não estiverem mais interessadas, você ora para que o Senhor mande outras pessoas. Então, tem o líder em treinamento, tem o anfitrião, que é o dono da casa, do espaço onde acontece aquele pequeno grupo, e os membros. Lembrando que o anfitrião, ele pode ser o líder em treinamento, ou ele pode ser algum membro. O anfitrião é simplesmente o dono da casa onde acontece. Mas a gente também tem pequenos grupos que não acontecem dentro do seio da família, dentro de um lar específico, que acontecem dentro do local de trabalho, claro que fora do expediente, né, fora do horário de trabalho, mas que, por exemplo, encerrou o expediente, as pessoas se reúnem ali, fazem um pequeno grupo, ou em salões de festa, em algum local que se destina para esse encontro. É importante que você tenha uma regularidade em relação ao local, para que aquelas pessoas tenham aquele hábito, sempre naquele local vai acontecer. Mas também já aconteceu, eu já tive pequeno grupo que a gente fazia o rodízio entre as pessoas, e a gente combinava, na próxima semana vai ser na casa de quem? Mas sempre ali das pessoas do grupo, então vai ser na casa da fulana, no outro vai ser na casa da cicrana. Então a gente pode estar fazendo essa adaptação, não tem problema. E eu quero trazer para vocês a dinâmica de como acontece o pequeno grupo. Não está nos slides, mas dá para a gente acompanhar aqui rapidinho. O pequeno grupo ele vai acontecer da seguinte forma. Vai ter a oração inicial. No meu, gosto de estar fazendo um rodízio, de estar sempre pedindo para alguma das meninas fazerem essa oração, para quebrar esse paradigma da pessoa orar perante outra. Tem gente que tem esse problema, não consegue orar. E ali a gente sempre desenvolve nelas, estimula cada uma delas de vamos orar, está só a gente aqui, a gente quer o crescimento umas das outras. Então, é um momento bom. A oração inicial, aí tem um quebra-gelo ou uma dinâmica. A gente gosta de colocar também, dependendo do tema, uma reflexão, um ou outro, para não tomar muito tempo, e ele tem em média de 5 a 10 minutos, esse momento, de quebra-gelo ou dinâmica. Você procura algo que tem a ver com o tema que vai ser abordado. Um louvor ou adoração. Agora, nesse tempo de pandemia, eu não tenho conseguido colocar, eu não sei como que coloca louvor no Zoom. A gente tem feito reuniões pelo Zoom e a gente vai já falar sobre isso, sobre essa adaptação da pandemia. Mas nos PGs presenciais é aconselhável que tenha um louvor, se não tiver alguém que toque, você pode colocar no celular ou numa caixinha de som.
Aí, em seguida, o compartilhamento da palavra, a leitura da palavra, você pode pedir que os membros leiam com você, para ter esse momento de interação, né, para que elas possam se sentir parte. Quem quiser, quem não quiser ler também não tem problema. Depois da leitura, você vai falar sobre, você vai esmiuçar, né, a leitura que foi abordada, e ao final você pode lançar desafios práticos, dar os avisos dos acontecimentos que estão acontecendo na igreja durante a semana. Aí uma oração e intercessão. No final, a gente sempre pergunta quais são os pedidos de oração, e as meninas gostam de trazer pedidos de vizinhos, de parentes, às vezes até de que ouvi falar que aconteceu isso com fulano, eu queria que a gente orasse por esse motivo. E nos PGs presenciais, ao final, a gente tem lanche e uma comunhão, um momento ali de estar compartilhando um pouco da vida das pessoas. No meu também, eu sempre coloco no início uma acolhida, que é um momento em que a gente conversa com as pessoas, enquanto as outras vão chegando, ou entrando, se for online. Aí eu vou compartilhando com as meninas como foi a semana, como estão as coisas, o que a gente orou semana passada, aquele pedido de oração, como é que ficou. Então, é importante esse momento de comunhão. Como o Tiago falou, tem gente que espera por esse momento para compartilhar. Então, é importante que, ao final, você esteja aberto para ouvir. A duração média é entre 40 minutos e 1 hora. Eu acho que eu nunca consegui fazer em 40 minutos, porque PG de mulher, mulher fala mesmo. Mas tudo bem, eu procuro seguir pelo menos a recomendação de 1 hora. A gente não pode fazer correndo, né? Você precisa ter esse manejo de cuidar do horário, mas também não atropelar as pessoas. Se tiver alguém que fale muito, como o exemplo que o Tiago trouxe, fale, você escuta um pouco, mas se for necessário, você diz, gente, vamos retomar para a palavra, e no final a gente deixa aberto para esse momento, porque tem gente que precisa desse momento de abrir, de compartilhar. Então, é importante que, ao final, você deixe aberto. Quem tiver compromisso, quem tiver com pressa, já terminou, já encerrou, e aquela pessoa está livre para ir embora, ou para sair da reunião se for online. Mas quem quiser compartilhar algo, aquele momento está aberto. Então, agora eu vou falar de como que a gente tem adaptado nesse tempo de pandemia. Antes da pandemia, a gente estava com um PG meio que capenga, já difícil de levar, já estava sem acontecer. A gente estava tendo alguns encontros de casais, mas eu moro bem distante. E a minha casa era uma dificuldade para as pessoas chegarem. A gente parou, ficou no começo da pandemia, ficou sem nenhum tipo de encontro. Mas eu não sei se mais ou menos em maio, a gente decidiu fazer online, começar pelo Zoom. A gente começou primeiro por videoconferência no WhatsApp, porque éramos poucas pessoas, mas aí foi crescendo e a gente começou a fazer pelo Zoom, e hoje, para a glória do Senhor, a gente já tem várias pessoas, mais de uma líder em treinamento, sendo capacitada. Então, que você não pare. Se você tinha um pequeno grupo antes da pandemia e parou, retome. Use as estratégias que o Senhor tem nos dado. Não deixe que essas pessoas se afastem, porque é muito rápido. É muito rápido para o coração se esfriar, para as pessoas se afastarem. Então, a gente precisa usar essas estratégias ao nosso favor. E se você não tem um pequeno grupo, aproveite esse momento. Esse é um momento maravilhoso. Tem gente de fora de Teresina participando do pequeno grupo. Semana passada a gente teve uma pessoa do Rio de Janeiro, era São Paulo, participando. Então, a gente precisa usar as estratégias que a gente tem. Se fosse presencial, tem alguns pequenos grupos voltando presencialmente, para mim seria uma dificuldade hoje, porque as pessoas que participam, tem gente de Timon, tem a Aline que está participando aqui, que é de Timon. Eu moro, acho que a 20 quilômetros da casa dela. Então, a distância seria limitadora. Mas, através da internet, a gente consegue alcançar bem mais gente. Então, para quem acha que a pandemia veio para paralisar, na verdade, ela veio para nos dar novas estratégias para alcançar mais pessoas. Amém? A gente deixou o espaço aberto para as perguntas. E que ainda tem pergunta, pode colocar no chat, tá bom? Que agora a gente vai abrir para as respostas de vocês, tá bom? Vou chamar o pastor Emanuel para estar... Bom, então eu vou finalizar aqui.
para poder chamar o pastor Emanuel. Tenham um bom dia, foi muito bom estar aqui com vocês. Lembrando que à noite a gente finaliza com o culto e a gente espera todos vocês.